No final da Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho iniciou uma das operações mais implacáveis do período pós-guerra: a captura em massa de soldados alemães. Muitos membros da SS pereceram nos últimos meses da guerra e muitos foram capturados pelos aliados. Totalmente conscientes do que as tropas da SS fizeram aos civis soviéticos durante a ocupação, muitos tentaram desesperadamente alcançar os americanos ou os britânicos. Alguns conseguiram, mas a maioria caiu nas mãos soviéticas. Durante anos, eles foram ensinados que os comunistas eram bestas que os destruiriam. Agora, eles tinham a chance de experimentar a hospitalidade soviética. O objetivo não era apenas detê-los, mas também usá-los como força de trabalho para a reconstrução da devastada União Soviética. A sobrevivência nesses lugares dependia mais da sorte e da resistência física do que de quaisquer considerações humanitárias. Através do sangue e da neve, a fúria soviética desencadeada. Depois que a Batalha de Kursk terminou em catástrofe para a Wehrmacht, os alemães começaram a recuar. A partir desse momento, a Frente Oriental se tornou um pesadelo para os nazistas, alimentado pelas ideias sombrias do que os soviéticos fariam com eles se fossem capturados. E sempre que os soviéticos tinham a oportunidade de pegar alguns soldados alemães em suas mãos, eram bastante brutais. No entanto, muitos soldados e até algumas unidades da Waffen-SS se renderam aos soviéticos, embora os soviéticos raramente fossem misericordiosos com aqueles em uniformes negros. Quando viram meu uniforme, me arrastaram para fora da fila de prisioneiros. Me despiram e me bateram com coronhas de rifle, gritando Babi Yar e Smolensk. Eu entendi o porquê. Eles nos levaram para um campo, mas para a SS não houve julgamento, apenas a morte. Todos os dias chamavam nomes, e esses homens nunca voltaram. Este teve sorte de sobreviver, porque a maioria dos membros capturados da SS foi executada no local. Muitos daqueles que foram poupados estavam aguardando julgamentos ou, mesmo sem nenhum julgamento, foram enviados para campos de trabalho soviéticos. Poucos retornaram. Mesmo durante a guerra, a União Soviética começou a enviar esses prisioneiros de guerra para campos, e tudo isso com ordens de Stalin. Havia uma grande diferença entre os membros regulares da Wehrmacht e as unidades da SS. Os primeiros eram considerados prisioneiros de guerra, e os últimos eram criminosos de guerra. Isso era especialmente verdade para os membros dos Einsatzgruppen e oficiais da SS. Em janeiro de 1945, o 9º Exército da Wehrmacht foi cercado perto de Varsóvia. O tenente Gerhard Keller ainda lembra claramente do caos. Estávamos em desvantagem numérica e de armamento e congelados até os ossos. Todos os dias mais de meus homens eram mortos ou desapareciam na neve, levados pelos russos. Render-se era a única opção se você não quisesse perecer. O tratamento daqueles que se renderam era diferente, dependendo dos captores, dos capturados e do humor do momento. Um sobrevivente, o soldado Hans Meller, descreveu seu primeiro encontro com os soviéticos. Eles nos despiram de tudo, relógios, botas, qualquer coisa de valor. Um de nossos soldados que resistiu foi baleado no local. Não havia tempo para misericórdia. A humanidade dos soviéticos em relação aos alemães desapareceu anos atrás, depois de todas as atrocidades que cometeram. E a brutalidade contra a Waffen-SS era um evento comum. Seus uniformes distintos e tatuagens os marcavam como soldados ideológicos e as tropas soviéticas estavam dolorosamente cientes do tratamento que teriam recebido se os papéis fossem invertidos. Na verdade, eles estavam nessa posição e muitos deles testemunharam o que restou dos lugares onde a SS havia pisado. Para eles, não havia misericórdia. O major Friedrich Lutz, da 3ª Divisão Panzer SS Totenkopf, foi capturado perto de Budapeste. Ele sobreviveu. Sabíamos o que eles pensavam de nós. Alguns homens tentaram descartar seus uniformes, mas era inútil. As tatuagens em nossos braços nos traíam. Lutz foi espancado impiedosamente antes de ser marchado, descalço, pela neve até um ponto de coleta de prisioneiros. Pelo menos ele viveu para contar a história. Nem todos na Hungria tiveram essa sorte. Perto de Debrecen, pouco mais de 200 quilômetros a leste de Budapeste, soldados da 24ª Divisão Panzer da Wehrmacht tiveram que observar execuções em massa de seus oficiais.
O operador de rádio Wilhelm Hauser, que sobreviveu por pura sorte e sua mente afiada, fingindo estar morto entre um monte de cadáveres, lembra o que os soviéticos fizeram com eles. Eles consideravam essas ações como uma limpeza, já que todo oficial que comandava na Alemanha nazista fazia parte do grupo que cometeu todos esses crimes de guerra. Até mesmo oficiais de alta patente não foram poupados da humilhação da captura. O general Maximilian von Weichs, comandante do grupo de exércitos F, rendeu-se ao Exército Vermelho no início de 1945, depois que suas forças foram dominadas na Iugoslávia. Enquanto von Weichs foi poupado da execução imediata devido ao seu posto e às intenções dos soviéticos de interrogá-lo, ele teve que suportar meses de condições duras antes de ser entregue às autoridades ocidentais. Mas para os outros, que não estavam protegidos pelo alto posto, essa captura foi apenas o começo. Eles tiveram que marchar dezenas de milhas até as estações ferroviárias mais próximas para serem transportados para os campos. As rações de comida e água eram mínimas, ainda melhor do que o que davam antes de a situação mudar. Aqueles que ficavam para trás ou desmaiavam eram baleados no local, e entre eles estava o médico Karl Schäfer. Seu diário reflete hoje esses momentos horríveis para esses soldados. A marcha era como um desfile da morte. Homens caíam aos montes, seus corpos eram deixados para trás como marcadores de nossa passagem. Um oficial soviético que seguiu uma das marchas comentou friamente: "Os mortos são mais fáceis de contar." Mais uma vez, as mesas haviam virado e os que sobreviveram à marcha aguardavam o transporte em vagões de gado superlotados. Mal podiam sentar e o fedor era quase insuportável. Aqueles que mal conseguiram sobreviver à marcha não puderam sobreviver a isso e morreram devido à fome, doenças ou exposição, perdendo a visão dos gulags, seu destino final e terrível. O fedor era insuportável. Urina, suor e morte se misturavam. Tentamos manter-nos vivos, compartilhando pedaços de pão e neve, mas não era o suficiente, lembra Franz Keller, um soldado da Wehrmacht que estava em um trem para Perm. Para esses homens, a guerra havia terminado e o próximo capítulo de suas vidas começou, mas na realidade a guerra ainda estava muito presente e a batalha final por Berlim começou. E na capital, os soldados restantes não tinham onde se esconder. A queda do Sol Negro. Os últimos prisioneiros de Berlim. Quando a Batalha de Berlim começou, estava basicamente tudo acabado, e apenas nazistas iludidos ainda acreditavam em alguma chance de vitória. Até mesmo Heinrich Himmler tentou negociar uma paz separada com os aliados nas costas de Hitler. Logo, a notícia vazou, e Himmler foi declarado traidor. Como Himmler sob custódia, os suicídios se tornaram comuns entre os oficiais da SS. Eles sabiam o que os esperava se fossem capturados. Em um edifício perto da chancelaria do Reich, o general da SS Wilhelm Mohnke reuniu seus homens para uma última resistência. E quando os soviéticos sobrecarregaram sua posição, alguns deles decidiram realizar suicídio coletivo. Sentaram-se em círculo com rostos pálidos mas decididos. Alguns sussurravam orações, outros apenas olhavam para o chão. Quando a ordem veio, engoliram as cápsulas em silêncio. Eu não consegui fazer isso. Os soviéticos me pegaram horas depois. Wilhelm Mohnke não fez isso. Ele tentou fugir. No entanto, quando os engenheiros soviéticos começaram a inundar os túneis com gasolina e incendiá-los, Mohnke e seus homens restantes tiveram que aparecer e se render. Como oficial de alta patente da SS, Mohnke teve que suportar interrogatórios brutais. Sobreviventes afirmam ter ouvido seus gritos. Ele foi eventualmente enviado para a União Soviética, onde passou 6 anos em solitária, aguardando julgamento, e foi finalmente libertado por falta de provas. Ainda assim, a questão sobre sua suposta tortura ainda permanece, pois os soviéticos afirmam que isso não aconteceu e ele não falou sobre isso. Alguns outros oficiais da SS tentaram se misturar e apagar seu passado. Eles frequentemente se misturavam aos fluxos de refugiados tentando escapar. Outros foram menos afortunados. Soldados soviéticos, ávidos por retribuição, organizaram buscas brutais por membros da SS, e aqueles que foram encontrados sofreram muito. Os encontramos escondidos no porão, amontoados como ratos. Eles haviam queimado seus documentos e mudado para roupas civis, mas sabíamos quem eram.
Nós os arrastamos para a rua e as pessoas clamavam por justiça. Alguns foram baleados no local, outros foram levados. Nenhum deles viveria por muito tempo. O medo e a paranoia entraram nas fileiras da SS mais rápido do que os soviéticos, e as palavras sobre sua brutalidade os precediam. O major Dietrich Ziegler da Waffen-SS liderava um grupo de jovens soldados quando foi capturado. Quando tanques soviéticos T-34 emergiram nas ruas, ele emitiu ordens desesperadas para manter a linha. Lutem até o último homem. Logo, sua posição foi invadida e sua situação estava perdida. Naquele momento, Ziegler, dominado pelo medo, jogou fora seu uniforme na tentativa de se misturar com os soldados regulares da Wehrmacht. Sua última tentativa foi inútil porque as tropas soviéticas o reconheceram. Talvez ele tenha sido dedurado por alguns de seus subordinados, mas a razão mais provável foi seu revólver emitido pela SS. Eles sabiam, escreveu Ziegler mais tarde em uma nota contrabandeada do cativeiro. Eles sempre sabiam. Para os soviéticos, não havia diferença entre homens e mulheres quando se tratava de criminosos de guerra. E embora não fossem membros típicos da SS, muitas mulheres eram conhecidas por seu sadismo durante a guerra, especialmente guardas femininas dos campos de concentração. Um jornalista soviético que seguiu o Exército Vermelho lembrou-se claramente de como arrastaram uma mulher das ruínas de um prédio. Ela foi acusada de ter sido guarda em Ravensbrück, embora sua identidade não tenha sido confirmada. A mulher, uma civil, foi forçada a se despir na rua para revelar tatuagens da SS em seu corpo. A partir daquele momento, ela não era mais uma civil. Soldados soviéticos a amarraram a um poste de luz, deixando-a para a multidão vingativa. Ela foi espancada até desmaiar, e um soldado soviético finalmente pôs fim ao seu sofrimento com um tiro. Por outro lado, os soldados da Wehrmacht que se renderam não enfrentaram a mesma justiça que a SS. Os soldados de menor patente frequentemente eram apenas desarmados e enviados para os campos de prisioneiros de guerra. Lá, suas chances eram muito maiores do que as dos soviéticos nos campos alemães. Aqueles que tinham altas patentes eram sempre interrogados, mas geralmente tratados melhor no início. Mais tarde, a maioria deles acabou sendo julgada por crimes de guerra. No início de maio, Berlim foi reduzida a ruínas. Hitler estava morto e a SS, outrora a força de elite, efetivamente deixou de existir, com seus membros presos, caçados ou mortos. A Wehrmacht havia capitulado. Mas isso não foi o fim para as pessoas envolvidas nessas duas organizações, especialmente para os que foram capturados pelos soviéticos. Um soldado soviético, descrevendo a queda de Berlim, escreveu em seu diário: "Nós lutamos por cada rua, cada prédio, e quando acabou, não houve alegria, apenas silêncio. A cidade era um cemitério, e as pessoas que encontramos lá pareciam fantasmas. Pediram-nos misericórdia, mas tínhamos visto demais e perdido demais. Não havia mais misericórdia para dar. Finalmente a guerra acabou e os aliados enfrentaram um dilema. O que fazer com esses criminosos de guerra e o que fazer com as organizações compostas por centenas de milhares de pessoas? Os crimes eram muito graves para ficarem impunes. Além disso, todo o país deveria ser julgado. Quem deveria ser condenado e como? Aqui os aliados tinham opiniões diferentes, mas os soviéticos eram os mais severos. Justiça em vermelho. A perseguição soviética dos criminosos de guerra nazistas. Os julgamentos mais conhecidos dos criminosos de guerra e dos responsáveis pela maquinaria de guerra nazista foram os julgamentos de Nuremberg, realizados entre novembro de 1945 e outubro de 1946. Esses julgamentos foram realizados por todas as potências aliadas juntas, sinalizando o início das perseguições por crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A União Soviética foi a nação que mais insistiu no julgamento e o advogado Aaron Treinin formulou e usou pela primeira vez a ideia de um crime contra a paz. Embora o destaque estivesse nos líderes nazistas mais importantes como Hermann Göring, Rudolf Hess ou Wilhelm Keitel, o número de condenados chegou a 161 de 199 réus. Entre eles, 37 foram condenados à morte por enforcamento, não por pelotão de fuzilamento. Dessa forma,
Os aliados queriam mostrar que essas pessoas não eram mais soldados e oficiais, eram criminosos de guerra. Além disso, a SS foi proclamada uma organização criminosa, mas os julgamentos de Nuremberg estavam longe de ser os únicos realizados contra os nazistas após a guerra. Embora a União Soviética tenha participado do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, os soviéticos sentiram que precisavam fazer mais, como os que mais sofreram sob os alemães. Então, realizaram sua própria série de julgamentos contra membros da SS e da Wehrmacht. Os colaboradores também enfrentaram consequências. Esses julgamentos foram todos semelhantes, rápidos e implacáveis, mostrando raiva e desejo de vingança. Os julgamentos soviéticos começaram quase imediatamente após o fim da guerra, alguns até durante a libertação do país. A imprensa seguiu de perto esses julgamentos e usou nomes semelhantes aos da acusação na sala do tribunal para se referir aos réus, termos como bandidos, degenerados e pervertidos. Um desses julgamentos ocorreu em Kiev, especialmente para os membros do SS Einsatzgruppen. Sobreviventes e testemunhas falaram sobre as cenas perturbadoras, como aquela em que as crianças foram forçadas a cavar suas próprias covas antes de serem executadas. Curiosamente, os oficiais da SS acusados mostraram principalmente nenhum remorso durante o julgamento. Eles quase sempre diziam que tinham ordens que precisavam ser cumpridas. Sua doutrinação foi concluída anos atrás. Um dos poucos que aceitou sua culpa foi Friedrich Jeckeln, durante os julgamentos de Riga em 1946. Ele foi o general da SS que implementou o sistema Jeckeln para assassinato em massa mais rápido. Com cerca de 100.000 almas em sua consciência, ele mostrou algum remorso. Tenho que assumir total responsabilidade pelo que aconteceu nas fronteiras de Ostland, e isso aumenta muito a minha culpa. Aceitarei uma sentença na íntegra. Seja verdade ou mentira, essa confissão não o salvou, e Jeckeln foi enforcado em janeiro de 1946. A maioria dos condenados foi enforcada publicamente, com a população local presente, aproveitando o fim macabro de seus antigos opressores, muitas vezes responsáveis pela morte de seus entes queridos. Não houve misericórdia. E como um dos sobreviventes judeus do massacre de Babi Yar disse a um dos acusados do SS Einsatzgruppen durante um julgamento em 1946, "Você nos olhou como animais, menos do que humanos. Eu vi você atirar na minha esposa e filho. Você riu. Agora você está aqui na minha frente e pede misericórdia. Você mostrou misericórdia para minha família?" Ao contrário da SS, os soldados da Wehrmacht enfrentaram sentenças mistas. Para os que participaram de massacres não houve misericórdia, mas muitos não participaram e mantiveram suas cabeças sobre os ombros. No entanto, os que estavam altos na cadeia de comando e deram ordens enfrentaram consequências. Como um dos juízes soviéticos disse durante o julgamento de Smolensk a Wilhelm Langheld, um general da Wehrmacht: "Uma ordem para cometer assassinato não o absolve de culpa. Você tinha o poder de recusar, mas escolheu executar esses crimes." Mas a SS não era apenas composta por alemães na União Soviética. Muitos colaboradores estrangeiros que se tornaram parte da SS também enfrentaram a justiça soviética. Na lei soviética, relações com nações estrangeiras contra a União Soviética eram puníveis com execução ou 10 anos de trabalho forçado, seguidos de confiscação de propriedade. No entanto, essas pessoas principalmente enfrentaram justiça sumária e foram executadas sem procedimentos formais. E os aliados ocidentais ajudaram entregando essas pessoas que fugiram de volta às autoridades soviéticas. Em 1947, o governo soviético substituiu a pena de morte por 25 anos de trabalho forçado, e no início dos anos 50, os julgamentos estavam quase concluídos, e além dos que foram enforcados, os outros enfrentaram a nova realidade de viver nos campos de trabalho soviéticos e gulags. Milhares de membros da SS, oficiais da Wehrmacht e colaboradores foram condenados a condições de vida duras e longas sentenças. Para muitos, isso prolongou a sentença de morte, mas seu destino foi semelhante. Justiça fria, vidas alemãs nos gulags da União Soviética. Os alemães que acabaram nos gulags soviéticos após a guerra eram uma mistura de soldados da Wehrmacht, oficiais da SS e colaboradores civis.
Eles tinham histórias diferentes antes do fim da guerra, mas aqui todos eram iguais. Primeiro, eles precisavam sobreviver à jornada para a fria Rússia Oriental, desesperados e com medo após a captura e os julgamentos. Não como o que fizeram aos judeus, mas desta vez tiveram que suportar trens superlotados e não aquecidos, e foram forçados a marchar por semanas, sem nenhuma compaixão. Eram alimentados irregularmente, principalmente com algumas sobras. Muitos estavam doentes de disenteria ou tifo. Aqueles que já estavam fracos não sobreviveram à longa rota até o campo e não tiveram funeral. Seus corpos foram jogados do trem. A chegada ao Gulag não oferecia alívio. Era um novo mundo para eles, assustador, inimaginável, imprevisível e inevitável. Os campos continham apenas barracões de madeira cercados por arame farpado. Os guardas odiavam os prisioneiros com paixão ardente, já que muitos deles perderam familiares e camaradas durante a invasão. Esses guardas muitas vezes descarregavam sua raiva nos prisioneiros com espancamentos e chutes. Os barracões por dentro se assemelhavam àqueles onde os alemães já foram guardas, e os soviéticos deixavam as condições naturais criarem a atmosfera no interior. Estava frio, superlotado, sem aquecimento e abrigo real, e era imundo. Mas esses prisioneiros não estavam lá apenas para serem removidos da civilização, estavam lá para trabalhar. O dia começava um pouco antes do amanhecer, com um despertar rude, e a primeira coisa a fazer era trabalhar. Não importava como estivesse o clima. E o trabalho era muito exigente e físico. Os alemães tinham que cortar árvores e minerar com ferramentas primitivas, além de construir edifícios, ferrovias e outras infraestruturas. Era trabalho escravo. Eles tinham cotas que precisavam ser cumpridas e estas eram irrealisticamente altas. O fracasso em cumprir significava menos comida. Muitos não conseguiam suportar isso e pereciam nos campos. Um dos prisioneiros mais conhecidos nas prisões soviéticas foi Friedrich Paulus, o ex-marechal de campo que comandou o 6º Exército Alemão e se rendeu em Stalingrado em 1943. Ele foi o único marechal de campo alemão que já se rendeu e foi tratado como traidor por causa disso. Talvez essa tenha sido a razão pela qual Paulus viveu em melhores condições do que a maioria dos outros alemães. Além disso, ele foi usado para fins de propaganda soviética. Embora isolado, ele nunca experimentou os horrores dos gulags e, após 10 anos de prisão, Paulus foi libertado. Ele viveu na Alemanha Oriental comunista, onde passou os últimos 4 anos de sua vida. Ao contrário de Paulus, soldados comuns da Wehrmacht, como Heinz Göller, um jovem de 21 anos, não foram poupados. Göller foi preso em um campo em Colima, infame por suas condições brutais. Em cartas contrabandeadas, Göller descreveu as condições em que vivia e trabalhava. Ele estava congelando e estava com fome. Ainda assim, ele sobreviveu uma década lá, antes de ser libertado. Mas as consequências afetaram sua saúde, e Göller não viveu o suficiente para celebrar seu 40º aniversário. O destino de muitos desses presos dependia da pura sorte, ou do fato de quem era seu guarda na época. Alguns guardas eram excessivamente cruéis, espancando prisioneiros diariamente, enquanto outros consideravam isso apenas um trabalho regular e não participavam dos espancamentos. Ficar doente também poderia significar uma sentença de morte, já que não existia assistência médica nesses campos. Pneumonia, tuberculose e escorbuto eram comuns entre os presos. Cerca de 350 mil prisioneiros alemães não sobreviveram até o final de sua sentença. Um sobrevivente lembrou como ele e um grupo de prisioneiros tiveram que cavar trincheiras no permafrost por 12 horas por dia. O solo estava congelado e duro, e o frio era tão intenso que os homens perdiam dedos das mãos e dos pés devido às condições climáticas. Até a comida era parte do maltrato. Os prisioneiros comiam principalmente sopa rala, sopa de água fria e apenas alguns pequenos pedaços de pão por dia. Não havia carne e quase não havia nutrientes suficientes para suportar o trabalho árduo. Muitos recorriam ao roubo de comida, arriscando severas punições, como espancamento até a morte. Muitos prisioneiros perderam a cabeça devido à fome e houve relatos de comer grama e até canibalismo, também punível com a morte. Franz Wegener, um dos que sobreviveram, descreveu como estavam desesperados de fome.
Eles raspavam a geada das paredes de seus barracões para saciar a sede. Comíamos qualquer coisa que pudéssemos encontrar. Cascas de batata, pedaços de grama. A fome era a única coisa permanente. No sistema soviético não havia nomes, como os nazistas fizeram antes com eles. Agora os soviéticos proibiam qualquer individualidade humana desses prisioneiros. Em vez de nomes, eles eram números. Para aumentar a desumanização, não havia comunicação com o mundo exterior. As famílias daqueles que foram sentenciados na União Soviética frequentemente não tinham ideia do que aconteceu com seus entes queridos. No entanto, muitos sobreviveram, e após a morte de Stalin, a vida lá se tornou um pouco mais fácil. As liberações se tornaram mais comuns quando começou a era Khrushchev na União Soviética. Mas muitos não tiveram essa sorte. Até hoje, há muitos ossos no frio solo russo, cobertos por sepulturas sem marca. Sombras do cativeiro, a luta esquecida dos soldados perdidos da Alemanha. Aqueles que sobreviveram tiveram problemas para se encaixar no novo mundo, ainda considerados como nazistas. Além disso, o trauma dos gulags nunca os deixou, mas não havia simpatia pelos soldados nazistas alemães, já que ambos os países alemães do pós-guerra queriam apagar e esquecer essa parte de sua história. A maioria desses prisioneiros de guerra serviu cerca de 8 a 9 anos nos campos de trabalho e foram libertados por volta de 1953. A guerra havia terminado há anos, mas eles estavam lutando na frente interna para encontrar um lugar no novo mundo. Quando Heinrich Schreiber, nos antigos tempos de guerra sargento da Wehrmacht, chegou a Munique em 1955, a cidade era tanto familiar quanto diferente. Ele não tinha nada além de um pequeno pacote de pertences enrolado em um cobertor desbotado. Ele mudou. Eu não era o homem que partiu, e Munique não era a cidade que eu lembrava. A divisão entre leste e oeste se solidificou, e havia uma sombra sobre os ex-membros da SIS. Muitos deles tinham falsas esperanças de segurança no emprego como soldados, mas eram considerados uma vergonha do passado. E o exército não era mais muito respeitado na Alemanha. Eles não tinham roupas, propriedade, emprego ou habilidades de trabalho. As autoridades alemãs não apoiavam seus cidadãos e se comportavam mal com aqueles que retornavam do cativeiro, afirmando que eles mereciam seu destino como criminosos de guerra. Hermann Bauer, um ex-oficial da SS, sentiu essa nova recepção em primeira mão. Sua esposa havia se casado novamente por falta de notícias dele. Ela pensou que Bauer havia morrido. Eu era um estranho na minha própria casa. Encontrar um emprego era uma tarefa impossível e ele estava constantemente sendo vigiado pela polícia. Mesmo os outros que retornaram dos gulags olhavam para baixo para os veteranos da SS. Eles nos tratavam como leprosos, não como soldados, mas como criminosos de guerra. Não importava se fizemos algo ou não. Aqueles que conseguiram encontrar empregos geralmente trabalhavam como trabalhadores físicos e apenas em empregos mal pagos. Schreiber se tornou zelador em uma escola local, já que seus dias escolares foram interrompidos pelo recrutamento. Ele queria ser engenheiro. Os alunos sussurravam sobre mim, ele disse. Para eles, eu era apenas mais um velho soldado que perdeu tudo. E ele foi um dos sortudos. Ainda assim, alguns conseguiram se sair melhor, especialmente os veteranos mais jovens da Wehrmacht, que aproveitaram os esforços de reconstrução pós-guerra na Alemanha Ocidental. Naquela reconstrução, construíram novas vidas. Trabalhos em fábricas eram desejáveis e melhor pagos, então eles construíram ou reconstruíram casas. Isso também influenciou positivamente sua visão de si mesmos, já que não estavam mais destruindo, estavam construindo algo novo. No entanto, para cada história positiva, havia muitas outras sombrias. A maioria desses homens das histórias sombrias tinham uma coisa em comum: eles simplesmente não conseguiam se encaixar. Embora não tenha sido pesquisado o suficiente, o impacto em sua saúde mental foi enorme. Não havia testes e exames, mas estava claro que sofriam de PTSD. Pesadelos dos campos eram comuns durante o sono, junto com as memórias daqueles que não voltaram. Eu podia ouvir suas vozes, eles me chamavam no escuro. Não nos deixe para trás, disse Wegener, um dos sobreviventes. Muitos ainda sentiam culpa por fazer parte de uma máquina de guerra e ver e cometer atrocidades e horrores.
As taxas de suicídio entre eles eram altas, e muitos recorriam ao álcool para esquecer. Como mencionado anteriormente, Bauer eventualmente foi para uma pequena vila para fugir de tudo. Eu me tornei um fantasma, ele disse em uma de suas últimas entrevistas. Ninguém queria me conhecer e eu não queria conhecer ninguém. Com o tempo, a Alemanha seguiu em frente, mas eles não. Éramos soldados, prisioneiros, sobreviventes. Schreiber escreveu uma vez em uma carta a um amigo. Mas também fomos esquecidos. Eles olhavam para nós com nojo, como se fôssemos algum tipo de sujeira que eles precisam limpar, escreve Gottlob Biedermann em suas memórias. Embora fossem tratados da maneira que eram, alguns outros fatos os influenciaram ainda mais. Muitos não podiam acreditar que alguns altos funcionários nazistas que escaparam do castigo logo voltaram para posições-chave na indústria e no governo. Conclusão. Após a guerra, os prisioneiros de guerra da SS e da Wehrmacht enfrentaram o tempo mais difícil na União Soviética. Ao contrário do Ocidente, aqui havia um desejo de vingança e justiça. Vários destinos capturaram várias pessoas, e assim como havia muitos criminosos de guerra que evitaram o castigo, havia muitas pessoas comuns que eram apenas soldados que não cometeram atrocidades, mas enfrentaram punições cruéis. Foi o fim da guerra, e quem venceu escolheu a justiça. Muitos afirmam que o castigo se ajusta ao crime, e ainda é uma opinião publicamente aceita na Rússia. E quando voltaram, embora estivessem livres de seus captores soviéticos e sobreviveram ao cativeiro, esse cativeiro ainda vivia na maioria deles.